Não sei se conhecem, é aquela instituição que determinará quem é que vai ou não vai ganhar 750 euros em 2023. Hoje não temos jornalistas, podemos falar mais à vontade. António, isto não está a ser gravado. Não está a ser gravado. Bom, o presidente António Saraiva é também um amigo do nosso clube, desde a primeira hora, presença muito habitual. É sempre uma honra tê-lo connosco, porque a sua presença é-nos querida e honra e enriquece os nossos convívios. Uma saudação igualmente, eu não me refiro ao Dr. António Schoeman-Hind, que é presidente de muitas instituições, mas como é da casa também, é o presidente do Conselho Consultivo deste clube, se calhar não me fica bem saudá-lo protocolarmente. Mas, Choi, não costumo dizer isto, mas hoje estamos mais entre amigos que nunca. Temos uma amizade que vai a caminho de cerca de 30 anos. Faz-nos muito bem a sua presença aqui com a assiduidade que tem conseguido. Sabemos todos que, por vezes, com muitas dificuldades, é uma honra recebê-lo cá. Queria também, e para terminar, quer o microfone? O Sr. Schoeman-Hind diz que obrigado e que está nas minhas mãos. Não nos meus braços, mas nas minhas mãos. Quem não é amigo do Sr. Choi não sabe o que perde. Permitam-me também uma palavra de apreço especial pela presença de uma senhora que está a fazer muito pela cultura portuguesa e até pela cultura mundial. Brevemente falaremos mais desta senhora e da instituição a que ela preside, porque vamos celebrar uma parceria que, a concretizar-se, e tudo indica que sim, permitir-nos-á atingir outro patamar de capacidade de organização de eventos como este e alguns outros diferentes, não só em Portugal, mas como em alguns outros países. Doutora Emily Ku Vong, muito obrigado pela sua honrosa presença. E passava de imediato ao Dr. Daniel Soares de Oliveira, meu colega da direção, a palavra para apresentar o Dr. Eduardo Teixeira. Muito boa tarde. Cabe-me apresentar-vos o Dr. Eduardo Teixeira, que nasceu em Viana do Castelo há apenas 46 anos. É licenciado em Economia, com uma pós-graduação em Gestão Financeira Internacional e mestrado em Finanças Públicas. Está profissionalmente ligado à banca desde 96, tendo exercido vários cargos de gestão e de direção. Iniciou a sua carreira como estagiário e desenvolveu um percurso quase todo ligado à banca, ao apoio às empresas e à economia nacional. Atualmente, com a categoria de quadro profissional, de quadro diretivo da banca, tem a função de assessor da administração. Desde sempre ligado ao setor público, foi deputado da Assembleia da República na 12ª legislatura, vereador e deputado municipal na Câmara de Viana do Castelo, presidente da Comissão Política Distrital e da Assembleia Distrital do PSD do Alto Minho, vice-presidente dos autarcas social-democratas, vogal da Comissão Política Nacional do PSD, membro do Conselho Geral da Associação Nacional de Freguesias e membro da Assembleia Parlamentar da NATO, entre muitas outras causas e cargos que abraçou ao longo da sua carreira. Ainda no âmbito social, foi secretário-geral da União dos Sindicatos Independentes, integrou o Conselho Económico e Social da Região Autónoma da Madeira e presidiu ao Rotary Club de Viana do Castelo. Atualmente é deputado à Assembleia da República, conselheiro nacional do PSD,
preside a Comissão Política de Viana do Castelo e integra o Secretariado Nacional e o Conselho Nacional dos Trabalhadores Social-Democratas. Integra também o Conselho Diretivo Nacional de um dos maiores subsistemas de saúde em Portugal ligado à banca, o SAMS Quadros. É vice-presidente do Conselho Geral da Confederação Empresarial do Alto Minho e membro do Conselho Consultivo deste vosso clube, International Club of Portugal. Foi distinguido com o Diploma de Mérito e Reconhecimento Mundial de Rotary em 99, pelos serviços prestados à causa da paz, por um projeto de solidariedade desenvolvido em Moçambique e com o Prémio Dignitas, atribuído aos 20 melhores funcionários da banca em 2008. Em 2010, recebeu o emblema de ouro dos autarcas sociais-democratas e, 2 anos depois, em 2012, foi distinguido pelo jornal Alto Minho como personalidade política do ano 2011 naquela região minhota. Em 2017, foi galardoado com o título de Cidadão de Honra da Vila de Darque, em Viana do Castelo, onde nasceu e reside com a sua família. É colunista no Jornal Económico desde 2018 e comentador de política no Porto Canal desde 2012. Foi autor do livro E Agora, Portugal, apresentado no passado mês de junho. Sr. Doutor. Permitam-me só que lembre que já estamos em direto para todo o país e para várias partes do mundo, através do canal do Jornal Económico, da plataforma digital do Jornal Económico. Dr. Eduardo Teixeira, o púlpito é todo seu por 20 minutos. Muitíssimo obrigado, caro Presidente. Em primeiro lugar, gostaria de lhe dirigir uma palavra como Presidente desta grande instituição, que é o International Club of Portugal, e que tenho tido o gosto de acompanhar nos últimos anos como sócio, como participante em muitas das iniciativas, e estou certo de que hoje é um projeto ganho, um projeto afirmativo, um grande espaço de debate em democracia e sem conotações políticas, religiosas e outras afins. É um grande espaço de debate não só de Lisboa, vejo aqui o Presidente do Grêmio Literário de Lisboa, mas também de Portugal, porque não se confina a trazer as personalidades portuguesas, mas sim numa esfera do ponto de vista internacional e também do ponto de vista nacional, em que muitos são oradores, e quando se passa algo é porque os oradores são convidados e, portanto, vêm cá dizer o que pensam sobre os diversos temas. E para mim é um gosto grande quando me ligou há 2 semanas a me convidar para fazer esta palestra, que é interessante, mas que no atual momento em que o Governo entregou há 2 dias atrás e que se discutirá na próxima quarta-feira, eu não sei se é oportuno ou não, vou ter aqui alguns riscos de falar de temas muito importantes, em que são os temas que se discutirão na Assembleia da República daqui a 48 horas. Eu quero cumprimentar também os patrocinadores deste grande clube, o engenheiro Alexandre Martins, da M48, o Miguel Ribeiro, do Grupo 8, coincidência, a M48, Grupo 8, deve ser por isso que estão em sintonia como partners deste clube. Não posso deixar de dar uma palavra especial, até porque todos sabem que tem uma conotação política, ao meu caro amigo Nunes Liberato, é presidente de um grande órgão do Partido Social Democrata do ponto de vista nacional, do Conselho de Jurisdição Nacional, e uma palavra também de apreço pela minha posição também social em vários patamares, ao António Saraiva, ao Sr. Presidente da Confederação Empresarial de Portugal, ao Luís Rijo, que hoje é Presidente da União dos Sindicatos Independentes, ao Pedro Roque, ao Sr. Deputado, que preside aos Trabalhadores Sociais Democratas, e à Ana Isabel Valente,
que também tenho o gosto de estar aqui entre nós. Hoje tive a surpresa de ter, porque sou de Viana do Castelo, e queria cumprimentar alguns dos meus amigos que vieram um bocado de propósito para estar connosco, o Viana da Rocha, o Luís Barreiros, a Bárbara Barreiros, o João Rego e o Tiago Oliveira, mas também a surpresa grande de um dos dossiês mais difíceis que tive na legislatura de 2012 que lidar foi o dossiê dos taleiros navais de Viana do Castelo. Todos se lembram, a problemática imensa que houve e era preciso encontrar uma solução. E foi, para mim, dos momentos mais complicados e difíceis, porque foi dar futuro e lidávamos com uma situação muito complicada. E o último presidente em Pordef, mas também presidente dos taleiros navais de Viana do Castelo, está hoje presente e é um gosto grande, o Dr. Jorge Camões, que se tenha associado também aqui. Como todos sabem, sou bancário, não posso deixar de cumprimentar o Jorge Tomé, o António Tomás Correia, o Nuno Martins, o António Neto da Silva, o Pedro Gouveia Alves, o Eduardo Catroga, que para além de ministro foi também uma pessoa ligada à banca, o Zé Marques, o Luís Botelho, a Isabel Silva Mendes, portanto, tudo pessoas que têm um papel fundamental na banca e perdoar-me-ão de ter feito aqui algumas referências entre muitos que eu gostaria de cumprimentar na presença de Yolanda, muitas pessoas que eu considero muito, na pessoa do Sr. Presidente do clube, do meu querido amigo Manuel Ramalho, pelo papel importante. Queria dar aqui uma nota especial ao Luís Ferreira Trindade, porque também, como disse o Sr. Presidente, eu sou colunista do Jornal Económico e tem sido para mim um gosto grande, mas também dá-se uma grande amplitude em conjunto com muitos partners do ponto de vista deste clube que conseguiu atrair os grandes jornais nacionais, mas também o audiovisual, e por isto hoje está a ser transmitido para todo Portugal e para todo o mundo e, portanto, deve-se também à persistência do nosso Presidente, mas também à aposta do Jornal Económico. Bem, tudo começou quando fui desafiado há uns meses atrás a escrever o livro E Agora Portugal. E Agora Portugal considero que não é o título do livro, é a pergunta que eu faço constantemente quando às terças-feiras à noite, e ainda bem que é às terças, porque assim não roubo muito tempo à família, porque normalmente estou em Lisboa de segunda à noite a sexta-feira, e à terça-feira à noite, quando me sento, é a pergunta constante que faço, a pergunta que vou, para onde nós caminhamos, para onde é que nós queremos ir, o que é que nós fizemos de mal feito no país, o que é que nós poderemos melhorar, e todos nós acho que fazemos essa pergunta. Troquei ideias na altura com a Marta Romão, que me ajudou também na correção dos textos e também na postura do livro enquanto organização. E é a pergunta que eu acho que todos os portugueses fazem: para onde é que nós caminhamos quando nós temos filhos, quando nós temos que ter futuro, não só no curto prazo, mas também no médio e longo prazo. E é, de facto, muito importante pensarmos que, ao longo destes últimos 20 meses, que o Jornal Económico me deu a oportunidade de dar a minha opinião, em já 81 artigos de opinião que escrevi, tentei fugir da espuma dos dias, tentei escrever sobre os temas que são importantes do ponto de vista social, económico e do ponto de vista político, com diagnósticos, com análises, com a minha visão, ouvindo muitas das pessoas que ouço diariamente, e serviu para mim, pelo menos uma vez por semana, para mergulhar num profundo conhecimento e num profundo atualização sobre os vários temas que vou ouvindo falar. Eu próprio, fruto das minhas várias atividades, nesta semana estive no Congresso da CIP e ouvi falar de um tema que vou falar aqui, e que aliás foi também tema deste último artigo que escrevi, e portanto a oportunidade desta conferência, quando o Manuel Ramalho me desafiou, foi pensar, bem, as eleições foram a 6 de outubro, nós tomaremos posse lá para 20 de outubro, o programa de governo será lá para novembro, e dá aqui um espaço de tempo para nós pensarmos quais são os grandes desafios que Portugal tem nos próximos anos. Mas isto foi um bocado a correr. A primeira tomada de posse atrasou uns 4 ou 5 dias, foi na passada sexta-feira, o governo tomou posse no sábado, e logo a seguir apresentou o programa do governo, muito a correr, e já pediu para que os deputados, em menos de 48 horas, na próxima quarta-feira, se pronunciem sobre os documentos.
E, portanto, nós em 48 horas podemos analisar, podemos dar sugestões, podemos também construir, mas é difícil quando falamos não da nossa casa, quando falamos não da nossa empresa, quando falamos não do nosso meio, mas quando falamos do nosso país e para onde é que nós queremos, de facto, caminhar. E o diagnóstico do país que temos temos muitos pontos fortes. Nós temos um território fantástico do ponto de vista geográfico. Nós somos o país que tem maior, e vejo aqui alguém ligado a essa área, ao mar, uma das maiores zonas exclusivas económicas da Europa, que não conseguimos tirar o proveito, mas temo-la. Nós temos uma geografia do ponto de vista de florestas, do ponto de vista de recursos naturais, do ponto de vista de rios, do ponto de vista de possibilidades de recursos naturais que são, de facto, importantes. Temos pessoas fantásticas, somos um povo positivo, somos um povo resiliente, um povo que não se resigna. Temos portugueses colocados em grandes centros de decisão no mundo, como o António Guterres na ONU, como o Mário Centeno no Eurogrupo. Já tivemos o Presidente da Comissão Europeia, o Durão Barroso, já tivemos, aliás, também o Presidente da Assembleia Geral da ONU, temos portugueses em altos cargos internacionais ligados à banca, ao setor financeiro. Temos uma história ligada aos 4 cantos do mundo, onde conseguimos, com a língua portuguesa, em que se fala em 4 continentes, fazer pontos importantes, não só em África, na América e na Ásia e na Europa, mas também a nossa ligação transatlântica e, portanto, a nossa ligação à Europa, que nos faz ter aqui um papel muito importante no futuro, não só de Portugal, mas também de muitos países que connosco aprenderam a falar o português, a nossa cultura, os nossos hábitos e aprenderam na sua colonização a fazer diferente. Somos líderes mundiais em muitos setores de atividade, somos um país que faz bem, Sr. Presidente da CIP. Nós somos líderes em setores tão importantes como os moldes, como a cortiça, como o calçado, como o têxtil, e como a tecnologias de informação ligadas à saúde, como muitos e muitos, veja aqui logo o Logoplast, é um dos setores que nós temos muitas fábricas espalhadas pelo mundo, e portanto somos um país que faz bem, mas nós temos que, passados 44 anos de democracia, temos infelizmente uma das maiores dívidas públicas da Europa e do mundo. Portugal tem 122% do PIB em dívida pública. Para quem se lembra que nós, quando entramos no euro, tínhamos e o Nuno Liberato lembrar-se-á bem, porque estava com o professor Cavaco Silva nessa altura na Presidência da República, tínhamos que cumprir um rácio que era 60% do PIB. Nós hoje temos um país mais do dobro endividado. Está com 122% do PIB e não é muito fácil porque estamos a falar de 252 mil milhões só do setor do Estado, onde não se fala nas empresas e onde não se fala nas pessoas. E, portanto, estamos muito endividados. Temos uma carga fiscal brutal que atingiu em 2018 a maior carga fiscal de sempre, com 35,4% do PIB, correspondente em 2018 a uma receita fiscal bruta de 71 mil milhões só no ano passado e que está, de facto, no máximo. Temos 1/3 da população de Portugal que vive abaixo do limiar de pobreza e de exclusão social que temos que olhar. A Associação Mutualista, ainda há dias falava com o António Tomés sobre esse tema, é um dos temas muito importantes em termos de coesão territorial e que eu sei que há instituições que têm essa missão e esse desígnio. Temos um crescimento económico absolutamente anémico, infelizmente, apesar de termos tudo para correr bem, e após 2 décadas do século XXI, nós já estamos em 2019, portanto estamos praticamente a 2 décadas, nós crescemos em média apenas e só 0,5% ao ano. Apenas e só 0,5% ao ano. Estamos absolutamente estagnados, estamos a crescer, eu diria, pouquinho, mas mesmo muito, muito pouquinho, e não é aquilo que os empresários querem, mas que tem que se encontrar algumas soluções que já falarei. Temos um grave problema demográfico, estrutural, ao longo dos anos, com uma população envelhecida e um grave problema gravíssimo de natalidade. Temos a mesma população hoje, em 2019, que tínhamos no início do século XX.
10,2 milhões de habitantes, sensivelmente. Mas isto, e só e apenas, porque a esperança de vida aumentou. Senão, nós hoje já estávamos em absoluto crescimento. Dentro de 20 ou 30 anos, sem medidas quaisquer estruturais, nós perderemos mais de 20% da população e situar-nos em cerca de 8 milhões de portugueses. Vou-lhe dar um exemplo. No Alto Minho há um concelho que é Melgaço, que tem 7.800 habitantes, em que nascem 15 crianças por ano e morrem, infelizmente, já 250 por ano. O saldo natural anual daquele concelho é 220 negativo. Em 20 anos, perdeu quase 5.000 habitantes. Se tem 7.000 e tal, praticamente deixa de ter, com as migrações e outros fenómenos que existem, deixa de ter população. E estamos a falar de um concelho, de um distrito que é litoral, não é um concelho do interior de Portugal. Hoje temos 153 idosos em 2018 por cada 100 jovens. Mas se pensarmos que em 2000, no início do século, havia paridade. Por cada 100 idosos acima dos 65 anos, nós tínhamos 100 jovens. Hoje o rácio é 50% acima, temos 153. Ou seja, temos a população mesmo muito envelhecida e o problema da natalidade é um problema gravíssimo. Hoje temos quase 100 não ativos, idosos e jovens, por cada 100 ativos. Mas já são mais os que não trabalham do que aqueles que trabalham, ou seja, a população ativa. Temos graves problemas na coesão territorial. Nós antigamente tínhamos os distritos, e temos, porque temos deputados nos distritos, mas temos agora, do ponto de vista regional, 25 NUTs e 5 regiões plano. Apenas 8 têm índices de coesão superior a 100, quase todos no litoral e nenhum no interior. Um terço dos concelhos de Portugal, ou seja, mais de 100 concelhos, são caracterizados por exaustão social, do ponto de vista agrícola envelhecido, sem aproveitamento económico e muito rural e algo deprimido. Temos no interior uma perda forte da população em declínio económico e absolutamente dependente do apoio social e das administrações públicas. Temos uma sociedade assente nos serviços que não consegue tirar proveitos, como disse, dos recursos naturais do mar, mas da agricultura também, cada vez tiramos menos proveito, e da floresta, desde que passamos a ser uma sociedade muito assente na indústria e nos serviços e pouco assente no setor primário. Falta competitividade nos nossos produtos por falta de aposta, muitas vezes, de qualquer que seja o partido dos governos. Que desafios, então, temos pela frente do ponto de vista económico, social e político? Como disse, o Governo apresentou há dia, no sábado passado, apresentou 4 grandes desafios. Eu aqui usava dobrar estes desafios porque considero muito importantes os 4 que vos vou falar. O Governo considera que é muito importante, e eu também considero, os desafios das alterações climáticas, porque há que enfrentar as alterações climáticas garantindo uma transição justa. É verdade. Nós temos um grave problema e Portugal está muito exposto pelo seu posicionamento geográfico. Temos um segundo grave problema e um desafio que temos que ter nos próximos 4 anos, que é o desafio demográfico. Para que Portugal tenha mais pessoas, que consiga minimizar a perda, que tenha melhor qualidade de vida e onde os cidadãos séniores são tratados e serão de ser tratados com maior dignidade. Este desafio considero que é o desafio mais preocupante, porque nós estamos em perda acelerada da nossa população. O terceiro desafio que considero o Governo é o desafio da correção das desigualdades. Temos que ter mais e melhor oportunidade para todos, sem discriminações. E sabemos que há muitas discriminações. Os líderes sindicais aqui presentes sabem que muitas vezes é difícil conseguirmos, e agora falávamos do grande desafio, passar para os 750 euros, aumentar 25% em 4 anos o salário mínimo nacional, mas o problema não reside no salário mínimo nacional. O problema reside no crescimento económico. E, portanto, quando se fala que passar para 750, um problema de crescimento económico e, por outro lado, um problema grave da carga fiscal que incide sobre o rendimento que as empresas têm que pagar ao aumentar o salário mínimo nacional. E esta correção das desigualdades, quando nós pensarmos que, por exemplo, em Portugal existem 1.242.000 portugueses que ganham salário mínimo nacional, ou seja, 600 euros, tirando os funcionários públicos, trazem para casa 512, porque têm que pagar segurança social. E viver com 512 euros por mês é, de facto,
um grande problema, porque quando falaremos no futuro em 750 euros, é trazer para casa pouco mais que 600 euros, porque aí já vai incidir IRS, lá está o Estado a ganhar, e vai incidir segurança social dos dois lados, do lado das empresas e do lado dos particulares. O Governo também apresentou um desafio que também é importante, mas há outros muito mais importantes, que é o desafio da sociedade digital e da criatividade e da inovação. Lembramos todos de que há uns anos atrás ouvimos falar que as vacas voavam e que iam voar e que, portanto, isto era tudo muito simples, deixava de haver papéis, era tudo de forma digital. Vamos ver se este quarto desafio, o futuro tem que ser agora, de facto, e temos que construir uma sociedade digital à séria e, portanto, conseguimos nos libertar da burocracia, do papel e do papel em si, que muitas vezes nos acumula, mas que não é nada absolutamente fácil. Eu considero que nos desafios demográficos e na correção das desigualdades, por tudo que já vos disse, há 3 ou 4 questões que são importantes. Desde logo, a questão do emprego com melhor qualidade. Desde logo, o acesso à habitação. Nós temos 1/3 da população no risco de limiar de pobreza. Desde logo, o problema das migrações. Nos 4 anos de pós-Troika, e da intervenção externa, imigraram mais portugueses entre 2015 e 2018 que tinham imigrado entre 2011 e 2015. E, portanto, nós estamos a perder de forma acelerada parte dos nossos quadros que nos custa dinheiro, em que investimos, que formamos, que pagamos os seus estudos, que damos condições, mas que depois acabam por só ter grandes oportunidades lá fora, fruto de essencialmente, de uma questão que também vos falarei, que são os impostos. E o combate às discriminações também considero ser muito importante, desde logo à discriminação de género, que é um tema que tem sido recorrente, mas que eu acho que temos que dar ainda muitos mais passos. Mas, como vos disse, eu acho que estes são os 4 desafios que vocês irão ouvir falar durante esta semana. Não foi de propósito, eu não sabia que o Governo ia apresentar o seu programa de Governo, mas acho que tinha que ter havido aqui, Sr. Presidente da CIP, senhores empresários, senhores líderes empresariais, muito mais a dizer sobre o crescimento económico. Nós precisamos, de facto, de medidas fortes para melhorar a competitividade da economia. Temos que também, sem complexos, pôr em cima da mesa o combate à corrupção e à economia paralela. Nós somos um país que faz bem, que luta, que empreende, mas que, no global, quando se olha para o desempenho de um país e quando se passa da empresa a um país, não cria riqueza, não gera valor e que não cresce. E aí eu diria que temos que conseguir libertar a economia de 2 assuntos que são fundamentais para que ela, de facto, consiga crescer como deve efetivamente crescer, da burocracia e da carga fiscal. Não podemos continuar a crescer pouquinho, 0,5% ao ano. Temos que implementar medidas públicas, de incentivo também, ao investimento e à produção. E não basta os apoios comunitários. Tem que haver medidas, efetivamente, do ponto fiscal, porque Portugal, para ter futuro, para os nossos filhos continuarem a ter oportunidades cá dentro, temos que passar deste 0,5% ou 1%, ou o saldo primário de 2 ou 3, quando quer-se brincar com os números e jogar com as várias opções, temos que pensar que temos que ter a ambição de crescer 4%, 5% ao ano, como as outras economias. Nós estamos a funilar e estamos a criar um buraco imenso face aos outros países da Europa. O crescimento económico, como disse, é o 5º pilar para mim, importante, o primeiro que não está no programa do Governo, mas há um outro que é fundamental, que é o desafio da competitividade fiscal. Nós vivemos esmagados por uma brutal carga de impostos que se vai acumulando ano após ano. Paga-se impostos para tudo e por tudo. É recorrente. Portanto, não se aumentam os impostos diretos, aumentam-se os impostos indiretos. Não se aumentam os indiretos, aumentam-se os diretos. E incide-se tudo sobre as empresas que pagam uma carga muito grande. Há que reduzir a questão do IRC, porque não 0,5% ao ano, 1% ao ano, para criar alguma competitividade e apoiar as empresas, que não são aquelas, muitas vezes, as grandes empresas, são as pequenas, médias empresas que têm nichos empresariais fabulosos. A nossa economia cresceu este 0,5 ponto percentual à custa de 2 setores, do imobiliário, do turismo.
nos últimos anos. E também do Portugal que faz bem, mas que depois, no global, é esmagado por um valor que não consegue que se consiga devolver rendimento, não consegue que haja maior nível de qualidade de vida e de poder de compra. Muitas vezes, quando se pensa em baixar impostos, é criar uma discriminação positiva. Isso não implica menos receita, pois se houver crescimento económico efetivo, há mais receita também do ponto de vista fiscal. E isso tem que estar internamente ligado ao crescimento económico. Com medidas de competitividade fiscal, têm que ser aliadas forçosamente a este crescimento para também conseguir pagar a dívida brutal que acumulamos nos últimos anos. Nós dobramos, em menos de 18 anos, o tempo de uma criança atingir a maioridade, a dívida pública que tínhamos face ao nosso produto interno bruto. Em suma, acho que tem que existir uma maior justiça fiscal. E este tem que ser um dos grandes desígnios nacionais associados ao crescimento económico e um dos grandes desafios a ter em conta nos próximos anos. Mas há também um terceiro pilar, um terceiro desafio que eu considero muito importante, para além do crescimento económico e da questão fiscal: os necessários investimentos públicos. Portugal passou, nos últimos 4 anos, sem grandes investimentos do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da educação, do ponto de vista da melhoria dos serviços públicos que temos, e estamos a definhar em termos de qualidade. Bem, sei que também muito, os senhores líderes sindicais presentes, tem a ver com as constantes greves no setor público administrativo do Estado. Muitas delas antigamente eram as centrais sindicais, a CGTP, que as fazia. Agora não, agora são os próprios sindicatos que paralisam setores e que isso reflete-se na vida dos cidadãos. Mas tem que se investir nestas áreas. É necessário um reforço de investimento público, não só para a melhoria da qualidade de vida dos serviços públicos, mas acima de tudo da saúde. A saúde, nós sentimos que não está a correr bem. Cada vez os portugueses têm menos possibilidades de aceder a um serviço de saúde mais justo e inclusivo, que consiga responder melhor às necessidades da população. Nós temos que investir numa política de transportes. Há bocado falava com alguém, com o Luís Canário, sobre essa questão. Nós temos uma CP a precisar de investimento, fala-se, anuncia-se, mas depois não se vê retorno, não se vê de facto o necessário que é preciso. A rede do metro, do ponto de vista com esta questão dos espaços sociais, muito alavancados com fundos comunitários para nosso espanto do ambiente, e portanto não é por investimento nacional. Grande parte deste montante que foi aplicado nos espaços sociais em Lisboa e Porto, essencialmente, foi para tirar com a desculpa que se vai tirar os carros da superfície, e portanto foram cofinanciados pela União Europeia. Nós temos que e criar uma rede de transportes públicos, ainda que seja concessionada a privados, no resto do território, porque é injusto um cidadão que mora em Vila do Conde, ou que mora em Viana do Castelo, ou que mora em Pedrógão Grande, se quer vir se resolver um problema à capital distrito, não tem serviços públicos, mas paga impostos como se fosse um cidadão de Lisboa ou do Porto. E, portanto, há que criar soluções em conjunto com os privados nestas áreas. Nós temos que investir também na habitação para o combate à exclusão social. O quarto desafio que eu queria vos falar, e que, portanto, já estou quase no limite do meu tempo, Sr. Presidente, é algo que eu considero muito importante. Eu tive que explicar um dia ao meu filho que, quando eu vim para a atividade política, por causa dos estaleiros navais, Sr. Presidente, eu tive um cartaz lá em Viana do Castelo, era o único deputado de Viana do Castelo. Tive um cartaz que dizia os traidores de Viana. Também tinha o Presidente da Câmara de Lisboa, que era deputado pelo Partido Socialista, e outros tais, mas eu era o único de Viana do Castelo. E como a CGTP não tem nenhum deputado do Partido Comunista, eu tive que explicar ao meu filho que hoje em dia estar na atividade política, estar na atividade sindical, estar em qualquer atividade do ponto de vista público, antigamente era um luxo. Era alguém que era visto do ponto de vista de estar num patamar acima. Hoje é visto como ter cadastro. Eu não tenho cadastro, mas os cidadãos olham-nos como os defeitos todos que existem do ponto de vista público. O que eu fiz consigo, com o Governo, e foi criar soluções para uma das empresas mais importantes do ponto de vista nacional, que é a construção naval. E não me arrependo disso.
Mas é preciso revigorar a democracia que está em crise com a reforma do sistema político e das leis laborais. E aí tive a oportunidade de ver no programa do Governo e não está, apesar do PS defender a eleição dos deputados em ciclos mais pequenos, de um deputado em ciclos mais... porque é que um concelho que tem 100 mil habitantes não possa eleger um deputado e ter ali um ciclo nominal, que é o caso de Viana do Castelo, que por acaso elege 2 deputados. Votaram 40 mil pessoas, é suficiente para eleger 2 ou 3 deputados. Mas o distrito só elegeu 6. Portanto, há que corrigir este sistema para que as pessoas saibam em quem vota. Porque é que Lisboa e Porto elegem os 2 quase 100 deputados. Muitos deles, e não temos aqui um deputado, que o Pedro Roque está eleito por Leiria, as pessoas não os conhecem, porque vão em 20º numa lista. O PS hoje, com as pessoas que vão para o Governo, se calhar vai chegar ao 30º tal deputado, ninguém sabe quem é, não foi eleito, e, portanto, porque é que o país tem que ter a eleição de 1/3 dos deputados, ou quase 1/3 dos deputados, nestes 2 grandes cidades? Porque é que não tem um círculo nacional? E depois tem vários círculos nominais. O PS tinha isso, mas não vai, pelos vistos, defender isso, porque isso não interessa aos partidos mais pequenos, que perdem representatividade na Assembleia da República. Hoje percebemos, quando tivemos um governo nos últimos 4 anos, que apesar de ter governado Portugal, construiu uma solução governativa no Parlamento, não foi aquele que derivou e que foi eleito pelo povo para governar Portugal. E, portanto, nós temos que conseguir encontrar um modelo que as pessoas saibam que, ao votar no António Costa, votam no António Costa para Primeiro-Ministro e não votam no António Costa porque ele é candidato a deputado por Lisboa. Ou se votam no António Rio, no Rui Rio, não votam por ser um candidato pelo Porto. Tem que se encontrar uma solução e para distorcer este modelo que vivemos atualmente e que todos os partidos estão de acordo, mas depois acaba por não se fazer, porque tem que haver uma grande consensualização. Porque tudo isto há necessidade de aproximar os eleitores dos eleitos. Há eleitos que se escondam em listas partidárias e que não prestam contas a ninguém, porque são os tais que vão em 30º tal e que ninguém conhece. Eu considero que este é um assunto muito importante, que obriga à revisão constitucional, obriga à alteração da revisão do sistema político, tem que se encontrar melhores soluções e das leis eleitorais. E há que clarificar em quem os partidos votam, com os partidos em quem os portugueses votam para governar, pois, de outra forma, estamos a construir a democracia ao contrário. Estes são os 8 grandes desafios que eu considero que teremos ao longo dos próximos anos, em debate não só na Casa da Democracia, mas nas confederações, na sociedade civil, nas universidades, nas empresas, e, portanto, são algo que eu, de forma ingrata, falo entre a apresentação do programa e a aprovação do programa, mas que não podia deixar de dar a minha opinião a convite do meu Presidente. Muitíssimo obrigado por estar aqui hoje convosco e estou disponível para as perguntas que entendam. Muito obrigado. Enquanto tratam da remoção do púlpito para que o ângulo direito da sala tenha mais visibilidade e enquanto não nos servem mais 2 cafés, queria referir, porque não o fizemos a seguir ao almoço, que temos aqui cartões de renovação para entregar aos associados Dra. Maria Augusta Teixeira Domingos, Dr. Carlos Miguel Fonseca, Professor Paulo Silva. No final, por favor, dirijam-se aqui para que possam receber estes cartões. Temos mais novos associados na sala, mas aderiram nos últimos dias, os cartões ainda não estão prontos. O Dr. Eduardo Teixeira, com o entusiasmo todo que o caracteriza e que fazem dele um ser realizador, esqueceu-se de
mencionar que o livro a que ele aludiu, intitulado E Agora Portugal, temos aqui cerca de 50 exemplares. Quem ainda não o comprou pode, antes de sair, fazer o favor de passar por esta mesa e levar um exemplar cada um, que é a oferta do International Club of Portugal, com o patrocínio do Dr. Eduardo Teixeira. Isto era para ser ao contrário, mas assim também fica bem. Meus senhores, está aberta, vamos ter que terminar dentro de 14, 15 minutos. Agora que estamos em direto pelo canal económico, o canal do Jornal Económico TV, queria agradecer uma vez mais aos nossos patrocinadores, Grupo 8, AM48, Carclasse, Grupo Bell e Duartar. Penso que não me esqueci de nenhum. Felizmente já são alguns, há o risco de nos esquecermos. Agradecer também todo o apoio que nos é dado pelos nossos parceiros, nomeadamente por este hotel que, na pessoa do seu diretor-geral, o Dr. Gonçalo Coelho de Sousa, que há cerca de 10 anos nos dá aqui condições especialíssimas e nos recebe sempre com muita ternura e com toda a amizade que fomos construindo ao longo dos anos. A primeira pergunta, eu tenho que pedir, porque só temos cerca de 15 minutos, eu tenho que pedir aos intervenientes que sejam muito sucintos e que a resposta depois também seja breve. Eu já vi na mesa USA a mão do nosso associado, Dr. Luís Canário. Sou o Dr. Eduardo Teixeira, queria felicitar pela sua apresentação e queria aqui realçar o seu exemplo por uma pessoa ainda relativamente nova. Relativamente? Oh, Sr. Doutor. O exemplo de cidadania, a maneira de estar, a maneira como lida com todos os setores partidários e sociais do nosso país e a sua presença no clube, a sua interação no clube é bastante válida e basicamente era isso que eu queria realçar. À semelhança do que falou na área marítima atribuída a Portugal, falou na aviação, mas esqueceu-se de referir que Portugal tem um dos espaços aéreos também maiores do mundo e que pouquíssimas vezes é referido e que às vezes governamentalmente não está devidamente sinalizado e otimizado. É só. Muito obrigado. Sr. Doutor, muito obrigado por ter sido breve. Dr. Eduardo Teixeira aceita mais 2 questões. Passamos de imediato à mesa Portugal, onde o Sr. Presidente da CIP, António Saraiva, meteu a mão no ar. Está aqui. Muito obrigado. Sou o deputado Eduardo Teixeira, concordo obviamente com a sua intervenção e com as notas que referiu, e sendo certo que Portugal necessita de maiorias parlamentares para levar a cabo as reformas que sustentarão essas questões objetivas, uma reforma fiscal que dê previsibilidade e, idealmente, redução da carga fiscal, uma revisão da Constituição. Portugal tem vacas sagradas sobre as quais temos que atuar. A revisão constitucional é uma delas. Estamos com uma Constituição que, tal como todas as leis, tem que estar adaptada aos tempos e a atual Constituição carece, na minha opinião, dessa adaptação. Estamos com um grupo parlamentar do PSD, partido que se encontra, como sabemos, com alguma turbulência interna para atuais e mantidas lideranças ou alterações das mesmas, mas que disponibilidade, e esta é a pergunta, que disponibilidade tem o grupo parlamentar do PSD para suportar este governo em algumas dessas iniciativas que exigem necessárias maiorias, ou, o que também lhe solicito, introduzir iniciativas parlamentares que levem a que, em sede parlamentar, estas necessárias e urgentes medidas para o almejado crescimento económico de facto ocorram.
vamos ter guerras político-partidárias a que, lamentavelmente, o país está habituado e cansado, ou vamos ter, finalmente, a lucidez do conjunto de todos os nossos deputados, sendo que alguns têm, como sabemos, mais responsabilidade que outros para essas iniciativas e para colocar Portugal na casa da democracia com o almejado crescimento que o país necessita. Muito obrigado. Muito obrigado, meu querido amigo António Saraiva, e vamos terminar esta ronda na mesa China. Desculpe, ainda não fixei o seu nome, mas é aquela senhora... Como? Doutora Ana Isabel Mendes. Doutora Ana Isabel Mendes. Candidata à bastonária da Ordem dos Advogados. O meu teleponto sabe tudo. Boa tarde, meus senhores. Muito obrigada pelo convite que me foi dirigido pelo Sr. Dr. Eduardo Teixeira, a quem desejo as maiores felicidades pelo, enfim, importante cargo que agora vai ocupar. É muito simples a questão que eu tenho a colocar ao Sr. Eduardo Teixeira, agora na qualidade de candidato, de deputado, e a justiça, Sr. Dr. Eduardo Teixeira, como é que vamos ficar, uma vez que as suas preocupações que aqui hoje nos trouxe, que são também nossas e que comungamos, mas obviamente que sem elas e sem a justiça não conseguirão ser realizáveis. Daí que lhe ponha então este desafio a responder, e a justiça, Sr. Dr. Eduardo Teixeira. Doutora, fica já combinado que, se ganhar as eleições, será a nossa convidada, como foram alguns antecessores seus, desde o Dr. Rogério Alves, para ser nossa oradora. Como diz, o meu... Não percebi. Está a giro porque está outra candidata. Também, se ganhar as eleições, também será convidada. Bom, meu querido amigo consegue mobilizar estas vontades e estas diversidades todas. Tivemos mais mãos no ar, Dr. Eduardo Teixeira, e eu pedi-lhe que fosse breve. Não, mas posso responder até ao fim. Até ao fim, então temos o professor Fernando Pádua na mesa Angola. Boa tarde a todos. Às vezes falo mais como os algarvios que sou, mas queria só pôr um ponto, se o doutor me der a licença, porque me pediu para ser muito curto. Recebi esse aviso. Brilhante a apresentação. Estou ansioso pelo livro. Avisei lá um bocadinho a entrada que ia pedir qualquer coisa pela saúde. Os doentes não têm entrada, ou nem sequer querem entrar na Assembleia. Os doentes não têm sindicato nenhum. Os ministros, como se queixava o doutor Adalberto, receberam este ano uma grande quantia, muito mais dinheiro para a saúde. 60% saltou fora, só teve 40% o Ministério para gastar. Ora, eu pedia só ao setor, não conheço como é que essa escolha para a Assembleia, se pode aparecer um dia com à sua mão direita um doente, à sua mão esquerda um que não quer ali ser, e pô-los a falar, pô-los a provar que se os doentes não subirem, não melhorarem, não se curarem, não vai aumentar a idade dos mais velhos. Tem melhorado muito com a hipertensão, com essas coisas todas, mas há muita gente que morre nas idades menos que 40, menos a tal idade que é a sua. Eu só pedia que desse voz, que se exprimissem como aquele homem que de uma vez falou na hepatite C e tudo se fez pela hepatite C. É preciso tudo pela saúde. Muito obrigado, professor Fernando Pádua, presidente da Fundação Fernando Pádua. Dr. Eduardo Teixeira, enquanto toma aí os seus últimos apontamentos, eu ia rapidamente referir que são muitos os eventos que ainda iremos ter até ao fim do ano. Alguns já estão anunciados, o próximo será já na próxima semana, dia 4 de novembro, mas destacava, se me permitem, que será no Salão Preto e Prata do Casino Estoril, no dia 8 de dezembro, é um domingo, intitulado Ópera Espetacular. E é mesmo de uma ópera espetacular, com um elenco espetacular. Eu já vi o espetáculo, não nesta versão, porque esta versão é um especial de Natal, que teremos lá. A artista principal está aqui connosco, é a Yolanda Soares. Minha querida amiga, hoje estamos com escassez de tempo,
não lhe vou pedir para explicar o que é o Ópera Espetacular. Mas o que eu vou dizer é que vai ser uma noite espetacular e de altíssima qualidade artística. A lotação está quase esgotada. Queremos agradecer, e mencionando uma vez mais o nome do Sr. Choi Man-hin, presidente da Estoril Sol, todas as facilidades que nos deu, todas as ajudas que nos deu para este espetáculo poder realizar-se num dos espaços mais apropriados para o efeito, que é o Salão Preto e Prata do Casino de Estoril. Os associados do nosso clube, até um determinado número, porque não há lugar para todos, terão o direito a assistir gratuitamente, desde que contactem os escritórios do clube, manifestando esse desejo. Temos, portanto, lugares grátis nas primeiras filas do Salão Preto e Prata para os associados do clube. Para quem não é associado do clube e desejar participar, pode fazê-lo através da Ticketline, não é, Yolanda? Da Ticketline, não é? Ou na bilheteira do casino, penso eu, nos lugares habituais. Ou até através do clube, e o clube providenciará a aquisição dos respectivos bilhetes. Dr. Eduardo Teixeira, o tempo agora é todo seu. Diga, Yolanda. O espetáculo é à tarde e depois podemos jantar no Mandarim a seguir. Está incluído no preço. Dr. Eduardo Teixeira, o tempo é todo seu. E olha, o tempo que o senhor quiser, que estes senhores, mas não convinha que fosse além dos 5, 7 minutos. Há mais alguma pergunta? É melhor não, porque temos o tempo esgotado. Temos mesmo. Muito bem. Eu queria agradecer as palavras do Luís Canário. De facto, eu toquei ao de leve, porque em 20 minutos, que o Presidente me deu, não é fácil, mas falei, de facto, na zona económica exclusiva da Europa, ligada ao mar, que é fantástica, e que nós temos um proveito enormendo para tirar e que não temos conseguido ao longo dos anos. Se calhar, durante muitos anos, pagaram-nos para abater barcos, para abater e não para construir. Agora estamos a construir, e com grande ritmo, em Viana do Castelo, muitos barcos, muitos navios, e vamos ver se conseguimos tirar melhor proveito desta questão do mar, mas também da questão da aviação, que é uma questão muito importante. Eu hoje atrasei-me quase 2 horas, que é uma coisa impressionante, rendi-me à ponta aérea, mas depois demora às vezes mais a vir de avião do que a vir de carro, o que é um contrassenso. Mas é sim, sem dúvida, dois setores dos transportes muito importantes. Meu caro Presidente da CIPA, Adão Saraiva, estamos muito de acordo. Eu, na minha atividade profissional, fui um homem ligado à banca empresarial, à banca de empresas, e, portanto, sei bem os problemas que enfrenta e os desafios que tem pela frente. E, claramente, que grande parte do que eu disse obedece a algumas maiorias parlamentares de consenso. O Governo não quis construir, pelo que se percebe, nenhuma. A Geringonça morreu. Agora parece que nos últimos dias há alguns apelos para que a Geringonça se mantenha, mas essas não são suficientes para alterar a forma de funcionamento do Estado. Havia um risco antes das eleições e dizia-se que o PST, ou melhor a direita, com o CDS, ia ter menos de 1/3 dos votos dos portugueses. Pois bem, o PST tem 34,3% dos deputados da Assembleia da República sozinho. E, portanto, o PST tem aqui um papel muito importante, responsável, acho que o Presidente do Conselho de Justiça me permite que diga isto, responsável, construtivo, a bem de Portugal, queira todos os partidos assumir este desígnio, que é, de facto, o crescimento económico. Nós não podemos permitir que Portugal cresça 1%, depois regrida 0,2% e depois ande nisto. E depois, quando nós percebemos que nos últimos 20 anos deste século, nos primeiros 20 anos deste século, não crescemos nada. E, portanto, a turbulência que o Partido Social Democrata disse que tem, rapidamente será resolvida, porque não há turbulência. Há, sim, de 2 em 2 anos, eu até considero que devia ser de 4 em 4,
mas de 2 em 2 anos os partidos têm eleições internas e, portanto, há uma eleição, não houve nenhuma demissão e, portanto, há a naturalidade que existe de haver uma eleição interna em que o atual líder do Dr. Rui Rio é candidato e tem dois candidatos, 2 jovens também com provas dadas que se candidatarão. E, portanto, eu estou convencido que o Partido Social Democrata, como grande partido que é, e com esta noção de que sozinho não ficou com os temores que havia de que nós não iríamos ter 1/3 dos votos e que, portanto, ficava à esquerda com a possibilidade de rever a Constituição, o que era um drama para si, enquanto Presidente da CIP. Eu tenho a certeza que este grande desígnio, até porque também sou Vice-Presidente de uma confederação no Alto Minho, lhe fizeram para que vá a um outro mandato, e acho muito justo. Se houvesse um resultado diferente em que a esquerda tivesse 2/3, se calhar poderia pensar 2 vezes em fazer este novo mandato que muitos querem e que eu me associo. E, portanto, o PSD não está em turbulência, o PSD está em democracia, a debater, irá começar a debater os seus projetos, as suas ideias, mas tem um grupo parlamentar sólido e que tem mais de 1/3 do Parlamento sozinho. E acho que isto é fundamental para se conseguir construir a bem de Portugal alguns dos setores. O que eu, às vezes, fico perplexo é quando, de 4 em 4 anos, ouvimos falar que necessitamos restaurar a democracia para que os políticos sejam melhores vistos, mas depois nos programas eleitorais nunca estão e pelos vistos não está. E isto é fundamental, porque, por exemplo, o que disse a Isabel Mendes, e disse muito bem na questão da justiça, o combate à corrupção é um combate que tem que ser, os tempos e os prazos têm que ser absolutamente, uma das questões que eu acho fundamentais. Eu hoje ouvi de manhã na rádio a questão de um ex-primeiro-ministro que está novamente a ser ouvido, mas isto já dura anos a fio e ainda não há uma parte final do Ministério Público. Eu próprio, enquanto autarca, que fiz parte de um executivo municipal, levantei uma questão em 2013, passado 6 anos, o processo ainda não tem sequer qualquer tipo de conclusão. E, portanto, a justiça acaba por nós sentirmos, nós cidadãos, que não funciona. E quando há dinheiro para pagar, desculpe-me, senhora candidata a bastonária, senhora candidata ao Conselho Fiscal da Ordem dos Advogados, que estão aqui presentes, e muitos advogados que estão aqui presentes, muitas vezes é quando nós sentimos que há dinheiro para pagar advogados e para ir esticando o tempo para que se consiga que a justiça não é que funciona, não deixe de funcionar. A justiça tem que funcionar independentemente dos tempos e dos bons advogados que temos em Portugal. E a justiça tem que funcionar, e uma das soluções parte também dentro. Não é por decreto que se consegue resolver o problema da justiça, nem é aumentando o salário dos magistrados em 700 euros, como se aumentou, que é um montante que se fala agora que vai passar o salário mínimo nacional. Só um juiz em Portugal foi aumentado em 700 euros de uma vez só. E, portanto, bem sei que quando falamos disto, falamos em muitas questões que são importantes, que é preciso criar consensos, é preciso alguns segredos. Temos aqui um dos quadros principais da administração do Ciresp, das comunicações, que também dá um gosto de estar presente e aproveito para cumprimentá-lo. E, portanto, isto não é só por comunicação, muitas vezes tem que haver por ser por razoabilidade, e a justiça é, de facto, uma questão muito importante. Mas eu elencava a primeira medida, que é o combate à corrupção tem que ser rápido, ágil, conciso, e a decisão tem que ser muito rápida. Porque depois acontece o inverso. E temos aqui pessoas, muitas delas aqui na sala, que às vezes são condenadas na opinião pública, muitas vezes pela comunicação social, quando não são condenados de facto porque a justiça não tem porque se lhes pegue. Mas na comunicação social faz-se logo o retrato, que são as fake news. E essas é que eu acho também que a justiça deve funcionar. Uma notícia falsa de um jornalista que tem carteira profissional, que fez o ataque à honradez de uma personalidade, de uma pessoa, de uma instituição, também deveria ser logo, imediatamente, agir. Estes 2 exemplos, Sra. Candidata a bastonária, eu acho que são 2 grandes exemplos de como a justiça poderia, de facto, funcionar melhor. Ao Sr. Professor Fernando Pádua, uma pessoa que eu estimo muito, que Portugal muito deve no combate às coisas doces
e às coisas mais salgadas, ao mar de salgado, não é? Mas é o seu combate e a sua vitalidade e esta sua preocupação nas pessoas que às vezes morrem abaixo dos 40 anos. De facto, eu tenho tido a infelicidade de ter vários amigos meus de infância que vou vendo partir como se fosse tivesse na idade do meu pai. O meu pai tem 82 anos e é natural que vai vendo pessoas com 90 e eu vou vendo amigos meus de infância a ter estes problemas, muitos deles por falhas de Estado. E quando nós dizemos que o Estado falha nos incêndios, quando nós dizemos que o Estado falha em tanques, nos episódios lamentáveis ligados a setores importantes da defesa nacional, também falha na saúde. Como falhou há dias no nascimento de uma criança sem rosto. Isto, eu considero que é uma falha do Estado. E, portanto, tudo isto faz-nos pensar que teremos todos, nos patamares onde estamos envolvidos, essa preocupação e também esse desígnio. E bem-aja pela sua constante participação cívica, porque é das pessoas que Portugal muito estima. Muito obrigado. Pedimos desculpa a quem não teve a oportunidade de intervir, nomeadamente à ex-colaboradora deste clube, trabalhou cá há muitos anos, e a nossa associada, Daniela Sofia Martins, e aos restantes que colocaram as mãos no ar, mas nunca há tempo para todos. Dr. Eduardo Teixeira, quem já o conhecia não terá ficado surpreendido com o calor e com o brilhantismo da sua intervenção. Quem o começou a conhecer melhor hoje percebe que o senhor está mais ministeriável que nunca. Vou entregar-lhe o cartão de sócio honorário, ou seja, a partir de agora não terá de pagar 120 € por ano para continuar sócio do nosso clube. Fica como donativo, muito bem, também aceitamos. E depois acompanhá-lo-ei à porta do hotel, como sempre fazemos. Por favor, não se esqueçam dos livros que estão aqui e que irão certamente gostar de ler. E aos associados que têm aqui os cartões, por favor, também não se esqueçam de vir cá buscá-los. Gostava de os ver cá todos no próximo dia 4, com o tema é futebol, que também é importante, também é cultura, com o diretor técnico nacional da Federação Portuguesa de Futebol, José Colceiro. Muito obrigado e até dia 4 ou até um dia destes. Muito obrigado.